Um mestre judeu do primeiro século, muito conhecido, Jesus de Nazaré, costumava dizer para os seus alunos mais ou menos o seguinte: olha, não atirem pérolas a porcos, porque se vocês fizerem isso, os porcos, em vez de admirar as pérolas como elas merecem, eles pisariam sobre elas. Eu gostaria de fazer uma reflexão psicológica sobre essa orientação. Se você parar para pensar, a princípio, ela é uma orientação, uma advertência bastante óbvia, né? Quem jogaria pérolas a porcos em sã consciência? Pérolas são objetos muito caros, são joias de alto valor. Quem em sã consciência pegaria suas pérolas e sairia jogando para porcos? É claro que o mestre judeu não estava falando de pérolas no sentido denotativo do termo. Ele não estava se referindo à joia. Ele estava utilizando pérola no sentido figurado, como uma metáfora. Até porque os alunos desse mestre, em sua maioria, eram muito pobres e provavelmente não tinham dinheiro para comprar uma pérola sequer. E aí, como é que a gente pode compreender essa expressão num sentido metafórico? Se pérolas são objetos de muito valor, objetos caros, então, na metáfora, pérola está simbolizando, está representando alguma coisa que a própria pessoa considera de muito valor. E o que Jesus está orientando seus alunos a fazerem é: não atirem essas coisas que vocês consideram de muito valor, coisas muito importantes para vocês, não atirem isso a porcos. E novamente a gente pode se perguntar, mesmo depois dessa reflexão sobre a dimensão metafórica da orientação: quem faria isso? Quem jogaria coisas muito importantes a porcos, que ao invés de admirá-las, pisariam sobre elas? E a resposta para essa pergunta é: a gente faz isso frequentemente, infelizmente. Como clínico, atendendo pessoas há mais de 15 anos, eu já vi essa situação acontecendo inúmeras vezes. Pessoas compartilhando elementos subjetivos, elementos emocionais extremamente preciosos com porcos. Como assim, Lucas? Os porcos, na orientação do mestre judeu, eles representam pessoas que não saberão dar o devido valor para aquilo que você está jogando para elas, para aquilo que você está compartilhando com elas. Os porcos não sabem que pérolas são coisas de muito valor. Por isso, se você jogar pérolas a porcos, se você fizer isso concretamente, os porcos não vão dar a menor bola para as pérolas, eles vão pisar em cima delas. As pérolas não são de comer, então eles não vão se alimentar com elas. Elas vão ficar ali no chiqueiro, vão ser pisadas por eles, porque porcos não sabem o valor que as pérolas têm. Eles não compartilham desse universo simbólico humano. Então, para eles, pérola é qualquer coisa. Entre uma pérola e uma palha não há diferença nenhuma para o porco. E da mesma forma, existem pessoas com as quais nós compartilhamos nossas pérolas, pérolas entendidas aqui como elementos subjetivos muito preciosos para nós. Existem pessoas com as quais a gente compartilha essas pérolas e que não as reconhecem como pérolas, porque não sabem dar a elas o devido valor. E como eu estava dizendo, eu vejo isso com muita frequência na clínica. Por exemplo, uma paciente que está atravessando um momento de turbulência emocional, está sentindo muita angústia por conta de conflitos familiares, por exemplo. E aí essa paciente vai lá
e resolve conversar com o seu marido a respeito daquelas questões. E o marido, ao invés de escutar de maneira empática, com sensibilidade o que aquela paciente está compartilhando com ele se sente incomodado, ele se sente irritado, e ao invés de simplesmente escutar e tentar ajudar aquela pessoa com sensibilidade a encontrar saídas, encontrar formas de manejo daquele problema familiar, o que esse marido faz? Ele começa a vomitar, essa é a palavra. O sujeito começa a vomitar para a paciente uma série de conselhos superficiais, de conselhos que não levam em consideração a complexidade da situação. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Tenho certeza que isso já aconteceu. Você compartilha com uma pessoa uma situação difícil pela qual você está passando. Aquela pessoa não se dá conta, ela não se esforça para perceber a complexidade daquilo que você está compartilhando. E ela simplesmente te diz, você tem que fazer isso. Por que você não faz isso? Você tem que mudar. Você tem que mudar de posição, você não pode aceitar essa situação. Como se você nunca tivesse pensado naquelas alternativas. Como se fosse simplesmente uma questão de apertar um botão e mudar de atitude. Infelizmente, gente, nessas situações, essas pessoas, esse marido com o qual ela está compartilhando suas questões preciosas, infelizmente, esse marido, nessa situação, é um porco. Ele é equivalente aos porcos da orientação de Jesus para os seus alunos. Por quê? Porque ele não sabe, naquele momento pelo menos, dar o devido valor para aquelas pérolas que estão sendo compartilhadas com ele. Lucas, isso acontece porque esse marido é um narcisista, esse marido é um sujeito egoísta, é um sujeito malvado que não consegue ter sensibilidade para acolher as pérolas que a esposa está compartilhando com ele? Não necessariamente. De repente, aqueles conteúdos que a esposa está compartilhando com o marido evocam nele certas questões mal resolvidas que ele tem com a própria família. E aí ele não dá conta de acolher o relato, a narrativa, a experiência da esposa. Ele próprio, a esposa já está angustiada, está compartilhando com ele para tentar amenizar a angústia, mas ele próprio se sente angustiado diante daquelas questões. Ou talvez ele simplesmente se sinta impotente diante do relato da esposa e ache que ele precisa fazer alguma coisa para resolver. Há pessoas que são assim. Elas acham que se alguém está compartilhando com elas uma narrativa de sofrimento, elas precisam fazer alguma coisa objetiva para tirar a pessoa daquela situação de sofrimento. Aí o que o sujeito faz? Acaba vomitando os conselhos superficiais que não ajudam em nada. Que só fazem com que a pessoa que está contando se sinta invalidada. Porque fica parecendo que o sofrimento dessa paciente, dessa esposa que está compartilhando com o seu marido, fica parecendo que esse sofrimento é descabido. Que ele só existe porque a paciente não tomou a atitude necessária, a atitude que ela deveria tomar. Mas você percebe? O interlocutor com o qual você está compartilhando as suas pérolas, ele pode não ser um interlocutor suficientemente adequado e preparado para recebê-las. Ele pode ser um porco para as suas pérolas. Moral da história: é muito importante que você faça uma observação cuidadosa
de com quem você compartilha as suas pérolas. Esse é o sentido profundo por trás dessa advertência que Jesus fazia ali para os seus alunos. É claro que, evidentemente, a orientação de Jesus tinha um significado religioso, espiritual, mas eu estou propondo aqui para você uma interpretação puramente psicológica dessa advertência. A ideia é, olha, tome cuidado com quem você compartilha suas pérolas. São coisas de muito valor e, de repente, na ânsia de obter alívio, na ânsia de obter conforto emocional, você sai por aí distribuindo as suas pérolas sem observar com devido cuidado quem são as pessoas que as receberão. Se essas pessoas forem porcos, sinto muito, elas não saberão dar o devido valor para as suas pérolas de angústia, de sofrimento, de dor. Elas vão simplesmente pisar sobre elas. E a sua situação vai ficar pior. A sua situação vai ficar pior, porque você já está em sofrimento. Essas pérolas são pérolas de sofrimento, de dor, de angústia. Você já está em sofrimento. Se você joga suas pérolas para porcos, que não vão admirá-las, que não vão ajudar você a gerenciar essas pérolas, que vão simplesmente pisar sobre elas. Se você faz isso, sua situação fica pior. Você se sente ainda mais angustiado, com mais dor, e muitas vezes se sente invalidado. Aquilo que para você era uma pérola, de repente, vendo que o porco não dá valor, você começa a achar que aquilo não é pérola mais. Eu achei que era pérola. Só que na hora que eu joguei, o porco pisou em cima, então talvez não seja pérola, talvez seja palha. Eu sei que o ideal, gente, o ideal seria que nós tivéssemos cônjuges, familiares, amigos, pessoas à nossa volta, que nós tivéssemos uma sociedade capaz de acolher bem as nossas pérolas. Esse seria o ideal mesmo. Que as nossas esposas, maridos, namorados, namoradas, que essas pessoas soubessem nos escutar e receberem as nossas narrativas com sensibilidade. Mas a realidade não é essa. Infelizmente não é essa. Você não pode contar com isso. Pode ser que você tenha sorte. De repente, coloca aqui nos comentários, eu quero saber a sua experiência. Pode ser que você tenha sorte de ter um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa que recebe bem, uma pessoa com quem você pode compartilhar o seu sofrimento, que ela vai te ajudar sem ficar dizendo você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que mudar, você tem que... De repente você pode ter essa sorte, você pode ter a sorte de ter um pai, uma mãe, um irmão que fazem esse papel. Mas frequentemente, é o que eu vejo na clínica, muitas pessoas não têm isso. E aí, nesse caso, o que fazer, Lucas? Se as pessoas que estão imediatamente à minha volta são porcos para as minhas pérolas, e é preciso reconhecer essa realidade. Eu gosto muito do meu marido, ele é muito bom para mim em várias situações, eu o amo, mas para receber as minhas pérolas, esse sujeito é um porco. Eu gosto muito da minha mãe, a amo, tenho um bom relacionamento com ela, mas eu não posso compartilhar minhas pérolas de sofrimento. Para essas pérolas, ela é uma porca. Eu preciso aceitar essa realidade e buscar aqueles que não são porcos. E aí, quem são essas pessoas? Pode ser, de repente, um amigo, pode ser um outro familiar, e pode ser também um bom analista. Você pode ter certeza que se você encontrar um bom analista, um psicanalista bem formado, bem treinado, esse sujeito vai saber acolher as suas pérolas de angústia. Porque esse é um elemento, é uma dimensão absolutamente básica no exercício da terapia psicanalítica. É o acolhimento sensível, validador, não julgador das pérolas de sofrimento que os pacientes trazem. Então,
O recado desse vídeo é: avalie com cuidado. Não dê essa bobeira. Avalie com cuidado as pessoas com as quais você compartilha as suas pérolas. É melhor, preste atenção nisso, é melhor que você não compartilhe com ninguém do que você compartilhar com porcos. Porque enquanto elas estão só com você, elas ainda são pérolas. Mas depois que você compartilha com os porcos, elas podem acabar sendo vistas por você como fezes, como palha, como coisas sem valor. Então toma cuidado, preste atenção nas pessoas com as quais você compartilha as suas pérolas.